Oi, 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 oi. Hoje vamos resolver uma situação que tem tirado o sono dos nossos donos de Spitz. Seu cachorro, seu Spitz alemão, tá fazendo xixi na caminha? Calma, respira, porque isso tem sim solução. E se você ama seu Spitz ou seu cachorrinho, como parte da sua família, fica aqui comigo, porque eu prometo que eu vou te dar dicas para você não precisar mais passar por isso. Primeiro, a gente tem que entender que existem três causas que podem estar ocasionando essa situação: causas emocionais, causas comportamentais e causas ambientais. Então, antes de tudo, por que que isso acontece? A gente precisa entender a raiz do problema para a gente entender a solução, como solucionar. Existem dois perfis. O filhotinho que acabou de chegar, então se você tem um Spitz filhote, ele ainda não sabe que a caminha é uma caminha, para ele é só um lugar fofo que absorve o xixi. E tem o cão adulto, o Spitz alemão adulto, que já sabe o lugar certo de fazer xixi, já foi educado para isso. Se o seu Spitz está fazendo xixi não na caminha, mas em lugares errados, eu vou deixar aqui embaixo um outro vídeo para você acessar e conseguir ajustar isso. Então, esse cão adulto, ele tá errando porque ele pode estar demarcando o território por conta de estresse, por conta de mudança, aconteceu mudanças na rotina dele, alguma situação tá fazendo ele mudar e ter esse comportamento aí de incômodo, de estresse. Então, se você tem um Spitz alemão que é filhote, entenda. Você não deixaria um bebê, por exemplo, que ficasse engateando na casa sem estar usando fraldas. É a mesma coisa que acontece com o Spitz. O Spitz, filhote, precisa de certos limites. Então você precisa restringir e ensinar onde é o local do xixi, sem acesso livre à caminha até ele aprender. Às vezes ele precisa ficar sem caminha num primeiro momento se ele está fazendo xixi nessa caminha. Então evite também quando ele tá errando e fazendo muito na caminha, evite camas muito fofas e abertas no início. Porque tudo que é fofo, que ele sente que aquilo absorve uma água, ele pode entender como uma fraldinha, como o local do xixi. Porque na grama faz xixizinho, a grama já absorve, a terra já absorve. Então, eles são acostumados com isso. Você pode pegar, por exemplo, e ter caminhas que sejam cobertas no primeiro momento, sabe? Não caminhas abertas, e sim cobertas, porque aí ele entende que aquilo é uma toquinha, ele entra para dormir, entendeu? Se tem uma caminha aberta, pode ser mais difícil, ele pode estar fazendo aí, porque ele acha que aquele é o lugar de xixi mesmo. É importante para todo filhote montar o quartinho do filhote, montar o cantinho do filhote. Isso é a base da base da base para todo mundo que tem um filhote de Spitz alemão. Não tem como seu espírito ser educado, fazer xixi no lugar, ser comportado, ser equilibrado, ser saudável se você não montar o cantinho dele. Então é muito importante ter o tapetinho higiênico, ter a caminha em formato de toca, se ele tá errando xixi, fazendo na cama. Colocando limitações nesse lugar. Então, se é um quarto, precisa ter limite. Se é um quadradinho que você fecha, precisa ter limite. E aquele cantinho precisa ser muito confortável. Ele precisa amar e querer ficar nesse cantinho. E um ponto que poucas pessoas falam é que a caminha precisa ser um lugar sagrado para o seu Spitz alemão, sabia? Se não for um lugar sagrado, ele vai errar o xixi, ele vai achar que aquilo ali é o banheiro. Como você faz isso se tornar um lugar sagrado? Oferecendo petiscos e brinquedos para ele brincar ali na caminha, para ele roer ali. Por exemplo, você dá um brinquedo de roer na caminha. Você dá até o próprio alimento nesse período que ele está errando o xixi em cima da caminha, a ração, a alimentação em cima da caminha, porque ele entende que ali, opa, aqui é meu cantinho, aqui é a minha cama. Eu não vou fazer xixi no lugar que eu como. Cães. Principalmente os Spitz alemão são cães educados e higiênicos. Se ele está fazendo xixi errado na caminha, é porque ele não aprendeu. Existe alguma coisa que a gente está aqui tentando buscar para você solucionar. Se ele entende que a caminha dele é o lugar que ele come, ele jamais vai fazer xixi ali, entendeu? Agora, se ele fez xixi já na caminha, ele já fez, ele não foi uma vez, ele já fez mais vezes.
Primeiro passo que você deve fazer é retirar essa caminha imediatamente. Aquele cheiro de xixi fica ali e ele vai continuar fazendo. Você precisa lavar essa caminha com produtos à base de amônio quaternário. Vou deixar aqui embaixo o link para você conhecer quais produtos são realmente à base de amônio quaternário. Não são esses produtos de mercado. Esses produtos de mercado dificilmente a gente encontra na realidade no mercado. E nunca use alvejante, por exemplo, porque pode estimular ainda mais o comportamento. E você precisa reintroduzir a caminha depois que você fez tudo isso que eu já te falei, depois que você já reeducou ele, depois que você já ajustou todos esses pontos. E lembra que eu falei que a gente tem que olhar para várias situações, vários porquês, várias causas do problema? Existem as questões emocionais, que você também influencia o seu pet. Então, por exemplo, mudanças na rotina, chegada de outro pet, chegada de um bebê, viagens, falta de atenção, falta de enriquecimento ambiental, que eu falo tanto aqui, medo se está acontecendo alguma obra em volta da sua casa, do seu apartamento, incômodos, muito barulhos, muitos cheiros diferentes, porque o vizinho trouxe um gato, um novo cachorro, alguma coisa assim. Tudo isso vai propiciar o pet, o Spitz, ter esse comportamento. Então você tem que ter paciência e fazer todos esses manejos corretos. E outro ponto que não é menos importante é que um xixi fora do lugar, às vezes ele está indicando teu pet querendo te falar, tem algo de errado aqui comigo, sabe? Ele pode estar com alguma infecção urinária, alguma questão nos rins. Então, teu pet passou por um check-up recentemente? Fez tudo certinho? Tá tudo ok com a saúde dele? Porque a gente está falando aqui de causas emocionais, de causas físicas, de causas ambientais. Tudo isso deve ser levado em consideração. Se o seu pet está fazendo muito isso, você já fez várias coisas e não melhora, é importante passar por um veterinário, fazer um check-up veterinário para ver o que está acontecendo. E outra coisa legal, para reforçar a caminha dele como um templo, como algo sagrado, como eu falei para ele, você deitar do lado dele, sentar do lado dele, ele na caminha, e você ficar ali, fazendo carinho, conversando com ele, falando que ele tá bem, falando que ele tá seguro. Você realmente usar palavras de afirmação e ficar ali com ele um período, sabe? Para ele entender que essa caminha é o próprio aconchego e não um lugar para ele fazer xixi, para ele fazer cocô, para ele, sabe? Não, ali é algo que deixa ele bem, é algo confortável, é o lar dele, é o conforto. Então, tudo isso, todos esses pontos vão te ajudar muito para que você tenha um Spitz que não faça mais xixi na caminha. Aplique todos esses pontos que eu tenho certeza que os resultados aí com o seu Spitz vão melhorar muito. E se você quer aprender a realmente cuidar do seu Spitz de maneira preventiva, que essa é a minha função, te fazer cuidar do problema antes dele aparecer, o nosso curso, o Manual do Spitz Alemão, ele está aberto, disponível para você que é dono de Spitz, principalmente se você é dono de Spitz de primeira viagem, se você tem um filhote. E a gente tem também o Guia do Filhote, que eu vou deixar aqui embaixo, que é um e-book super acessível para você aí fazer um checklist, ver se você está fazendo tudo certinho, cuidar da maneira correta, porque senão você fica jogando dinheiro fora aí, comprando coisas erradas, fazendo coisas erradas que não precisaria, principalmente se você é dono de primeira viagem, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário aqui pra gente. E agora eu e o Júpiter vamos nos despedir e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!